24ª, onde vamos relembrar o casamento de Isaac e Rebeca. Esse é o capítulo mais longo do livro do Gênesis. Olha aqui, uma curiosidade. E nesse capítulo, irmãos, 17 vezes o nome do Senhor é mencionado, embora não haja nenhuma fala atribuída ao Senhor neste capítulo. Mas também, 17 vezes aparece o verbo ir nessa história de Rebeca, na busca que o Damasceno Eliezer foi fazer para a esposa de Isaac. Olha que interessante, são curiosidades. E neste capítulo, que é o capítulo 24 do livro de Gênesis, aqui nós temos 4 pontos para serem destacados. Então, primeiro, Deus toma a iniciativa da aliança. Ele espera a resposta da noiva. Existe aqui um componente que é a oração envolvido e tem também um componente de amor. É interessante lembrarmos da insistência e da posição de Abraão. E alguns podem até achar que Abraão tenha sido extremamente exclusivista. No entanto, essa era uma questão muito mais espiritual do que étnica. Era uma questão muito mais teológica e não uma questão simplesmente nacionalista. E sabe, irmãos, há muitas pessoas que acreditam que o jugo desigual, a igreja não deveria falar mais nisso, porque pode ferir alguma sensibilidade. Irmãos, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento é o nosso Deus. Deus nos deu orientações que nós não devemos praticar o jugo desigual, porque Deus sabe que quando um jugo desigual acontece num casamento, quem já participou disso? Há histórias, sim, de cônjuges que se convertem, mas essas histórias são as exceções, elas não são a regra. Ninguém conta as histórias de jovens cristãos, adventistas ou cristãos de outras denominações que se casaram com não cristãos ou adventistas que se casaram com não adventistas e saíram da igreja. Essas histórias não são contadas. As exceções são trazidas, às vezes até com uma intenção de que ela seja estabelecida como regra, mas a orientação de Deus ainda permanece e nós devemos prestar atenção nelas. E mais do que buscar um jovem ou uma jovem adventista, nós precisamos instruir os nossos filhos, os nossos jovens, a prestar atenção qual é o tipo de compromisso espiritual, que não é só a palavra, não só o sobrenome adventista que vai garantir o êxito, o sucesso e a bênção na relação conjugal, não. É o nível de compromisso que cada pessoa tem com Deus. 2 jovens, um rapaz e uma moça com alto senso de dependência de Deus, com compromisso de servir a Deus, eles certamente terão muito mais chance de serem bem-sucedidos, de serem abençoados no seu casamento, do que onde há um jugo desigual, um desinteresse espiritual de um, com um elevado interesse espiritual de outro. O jugo desigual não é só étnico, não é só de natureza religiosa, mas é de natureza espiritual, e talvez esse seja o mais grave de todos eles. Deus sabia que o seu povo, a aliança feita com Abraão, poderia correr um sério risco se Isaac tomasse das moças cananeias para constituir a sua família, e Abraão sabia também, por isso ele ordena para que o seu servo vá até a terra lá do norte, onde estavam os seus familiares, para que ele trouxesse uma esposa para Isaac. E depois nós vemos a história de Esaú, quanta dor, quanto sofrimento Esaú causou a Isaac e Rebeca pelas mulheres pelos casamentos que ele contraiu com as cananeias. Bom, irmãos, a história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja revela, diz aqui a lição, que o povo de Deus deveria sempre prezar pelo testemunho ao mundo. Mas, infelizmente, muitas vezes, ao invés de testemunhar, nós estamos imitando o mundo. Essa é uma lição de advertência para nós. Uma lição linda nessa história. Rebeca, a noiva, ela está distante do noivo. E o noivo o pai do noivo organiza uma expedição de resgate, não é? Sabe, irmãos, aqui, guardadas as proporções, Rebeca simboliza a noiva distanciada do noivo pelo pecado.
Mas o nosso Deus, o nosso Pai, proveu em Cristo Jesus a diminuição dessa distância, o resgate. Mas esse resgate não foi obrigatório. Quando a gente vai lá para o Gênesis 24, há um texto, aqui ao verso 58, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? E ela respondeu, irei. Só aqui nesse verso, duas vezes, o desdobramento do verso ir, do verbo ir, perdão. Irei. Irmãos, nenhum serviço para Deus é obrigatório. Não há valor. Há que haver uma resposta. O esforço de Deus, o esforço de Abraão, representando o esforço de Deus em resgatar a humanidade, passava pela aceitação de Rebeca. Se ela não quisesse ir, e é curioso que tivesse sido assim num tempo em que as moças não eram muito consultadas sobre casamento, não. Mas nesse caso foi porque isso apontava para uma ilustração. A igreja, a noiva de Cristo, ela precisa escolher estar perto de Jesus. Nós precisamos aceitar essa proposta de Deus. Temos aceitado o convite de Jesus para vivermos perto dele, uma vida de comunhão com ele. E é muito lindo quando o texto diz que, ali eu vou até fazer a leitura, a produção põe aí para nós, o verso 63 e o 64, saíra Isaac a meditar no campo, Gênesis 24, 63 e 64, saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, e erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. E Rebeca também levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo. Irmãos, olha que interessante. Isaac estava em oração. Então, esse casamento ele foi construído não só pela ordem de Abraão, Isaac estava envolvido em oração, como devem ser os nossos matrimônios, quando estamos por tomar essa decisão e quando estamos já envolvidos no matrimônio, ele deve ser mantido sob a bênção de Deus, mas também com oração. E o outro elemento aqui é o amor, e ele aparece no verso 67. Isaac então conduziu-a à tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Aqui na nossa simbologia, Cristo amou a igreja, Isaac amou a Rebeca. Este amor que existiu entre os dois foi um pacto que tornou aquele casamento possível, viável, uma união que foi preservada até o fim de suas vidas, mesmo com aquele episódio de Rebeca sugerindo a Jacó que o seu filho enganasse o seu esposo, mas isso foi um desvio de conduta ali, uma exceção, mas esse amor marcado, veja irmãos, quanta coisa linda nessa história. E aqui, irmãos, nós encontramos uma lembrança de que amar a Deus significa um compromisso com Ele. Eu amo a Deus, mas qual é o seu compromisso com Deus? Amar a Deus não é uma profissão de fé, de palavras apenas, é um compromisso. Amar a Deus implica em fidelidade, compromisso e fidelidade. E amar a Deus envolve o dever de viver alegremente nesse compromisso. Olha que coisa linda. Amar a Deus, fidelidade, é um compromisso, é fidelidade e é um viver alegre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, irmãos, a fazer da nossa relação com Ele uma relação de amor, marcada por esse senso de fidelidade, esse senso de dever e esse senso de alegria. Que Deus nos ajude a viver dessa maneira e desta forma pomos aqui um ponto final na quarta-feira.